Muito bem-vindo a mais um Simplificando Tudo. E hoje a gente está aqui com dois feras de DeFi que vai simplificar o que é a rede Ethereum, o que é o token Ether e o que está acontecendo aí no merge. Todo mundo está falando sobre esse merge aí da rede Ethereum e o que vai mudar com esse merge. E hoje eu vou apresentar para vocês o João e o GilFi. Eu falei certo? Fale um pouco sobre vocês aí para o pessoal entender um pouco sobre o background, o que vocês fazem no mundo de cripto. Boa, é Guelph, só para Yeah. contextualizar. Eu sou entusiasta de cripto, estou no ecossistema desde meados de 2017 e desde então venho estudando, aprimorando meus conhecimentos e recentemente a gente tem participado muito do ecossistema de DAOs, contribuindo com, né, ajudando o marketing, ajudando a desenvolver novas comunidades e conheci o João nesse meio do caminho, mas o Diego e a gente, como nós somos entusiastas da rede do Ethereum, decidimos criar um podcast chamado Ethercast, onde a gente aborda assuntos relacionados à rede, updates, e aí evoluímos um pouco e acabamos inicializando também uma newsletter gratuita para todo mundo que quiser conhecer e se aprofundar mais no tema de Ethereum. Boa, boa. Meu nome é João aqui. Eu sou criador de conteúdo sobre cripto, estou aí no mercado já faz alguns anos também. Cada vez mais estou imerso dentro desse ecossistema, agora me envolvendo bastante com DAOs e protocolos dessa vasta Web3 que a gente está vivendo hoje em dia. E igual o Guel falou, acho que talvez nosso maior objetivo aqui no Intercast, né, como produtor de conteúdo, é passar informação. A gente sabe que hoje a gente tem muita informação sobre cripto no Brasil, mas a maior parte dessa informação ou possui um viés totalmente de especulação, um viés totalmente prometendo retorno, e o objetivo nosso lá é o outro lado, é fazer educação, é mostrar para o pessoal por que o Ethereum está realmente mudando a vida de tanta gente, por que o Ethereum está onde está hoje, e o que está acontecendo dentro desse ecossistema, né? Sensacional. Eu vou deixar aqui uma provocação, não uma provocação, mas uma frase de impacto que eu acredito muito que o Ethereum vai ser o novo governo mundial em muitos anos. Mas depois eu decorro mais sobre isso e pergunto a opinião de vocês. Mas antes, vamos começar do início. O que é a rede Ethereum? O que é o token Ether? Pode falar para o pessoal aí? Legal. Eu vou começar e aí o João pode complementar aí. Então vamos lá, nós temos a rede Ethereum. Ethereum é o blockchain. Ether é a coin, é a moeda que roda dentro da blockchain. Mas basicamente um resumo assim, Ethereum é como se fosse um livro razão distribuído em código aberto, público e baseado em blockchain com funcionalidade de contratos inteligentes, que são os scripts, comandos que você consegue eh, programar no topo da blockchain. Ele permite que os desenvolvedores da rede criem aplicativos descentralizados que rodem de forma autônoma enfim, como eu disse, automática no topo da rede do Ethereum. E a Ether é a moeda que você paga as taxas. Então, para a blockchain funcionar, cada transação você precisa pagar uma taxa, né, para a blockchain. E aí, se a gente quiser se aprofundar mais nessas taxas, ela vai para quem está validando as redes, né, quem faz a segurança da rede, para manter a rede viva. Então, toda taxa, toda transação, você paga uma taxa que vai para quem está validando a rede. É o que eu chamo de imposto, imposto da rede do Ethereum. Boa, acho que além do que o Guel falou também é legal comentar que hoje em dia a gente trata o Ethereum como uma grande plataforma de computação descentralizada, né? Exatamente pelo fato de que qualquer pessoa pode ir lá dentro do Ethereum, construir um aplicativo ou uma aplicação descentralizada, como a gente tem várias hoje aí, como Uniswap, SushiSwap, dentre infinitas quase que a gente já tem hoje. Então, uma das mudanças mais impactantes e que talvez levam o Ethereum estar onde ele está hoje é exatamente essa possibilidade, a possibilidade de criação de algo dentro dele. Então, muito além de uma mera blockchain, vamos dizer assim, como a gente tem várias outras hoje em dia, o Ethereum abriu caminho para algo que a gente nem imaginava antes, né? Que é a criação de todo um ecossistema dentro dessa blockchain. E talvez essa seja uma das características que talvez tornem essa blockchain e esse token uma das coisas mais intrigantes que a gente tem hoje dentro do universo cripto. Sensacional. Eu acho que essa pegada do Ethereum de ser uma plataforma e ter várias empresas, vários projetos dentro, é algo que gera um valor muito grande tanto para a rede quanto para os projetos que estão dentro dele, por fazer parte do ecossistema dele.
E se alguém quisesse criar hoje uma aplicação dentro da Ethereum, é totalmente viável? Como é que funciona isso? O que que a pessoa precisa fazer? Qualquer pessoa pode rodar um aplicativo na rede do Ethereum. Basta você saber um pouco de programação, saber a linguagem de programação para você fazer o seu aplicativo. É como se você estivesse fazendo um aplicativo para colocar no seu celular, no seu iPhone, no seu Android. Porém, tem comparando com iPhone e Android, tem um intermediário que vai determinar se você pode ou não fazer aquilo ali. No Ethereum, ninguém vai te dizer o que você pode fazer ou não. Você coloca seu aplicativo e aí vai depender das pessoas utilizarem ou não. Por isso que um bom aplicativo com uma boa linguagem, um bom contrato inteligente ali dentro, tem mais adoção pela comunidade e quer dizer que seu produto, seu projeto, seu aplicativo tem mais chance de dar certo. Boa, é legal falar também que, cara, igual o Gal falou, hoje em dia a gente já tem até sites que mostram para você o código que você precisa colocar em determinada parte ali para montar um aplicativo descentralizado. Mas no fim do dia, o código assim é muito simples, entre aspas. É só você arrumar um desenvolvedor que você consegue fazer. O mais difícil mesmo é você convencer as pessoas de utilizar aquele aplicativo. Porque, pô, no fim do dia você vai estar falando, mexendo com dinheiro, mexendo com carteiras de pessoas. Então, mais importante do que o protocolo é realmente criar essa confiança de mercado e mostrar que o protocolo é algo sério. A gente tem vários protocolos hoje aí extremamente sérios, com comunidade robusta, promovendo e criando coisas novas, mas ao mesmo tempo também a gente tem vários protocolos que estão aí no limbo, vamos dizer assim, dentro do ecossistema Ethereum, né? E também você consegue criar, além de aplicativos, você consegue criar seu próprio token dentro no topo da plataforma do Ethereum. Se uma pessoa, um cidadão quiser, eu falo muito com o Curi que eu posso criar o meu próprio token, ele criar o token dele e a gente se pagar com os nossos próprios tokens. O que vai determinar valor a esse token é você, no caso, é o criador do token, é o criador do produto. Então, é legal que está se construindo uma nova economia digital, onde uma pessoa cria um aplicativo, e aí ela pode criar um token para esse aplicativo, e o que vai gerar valor para esse token? Vai depender do aplicativo, que ele faz, quanto ele coleta de taxa e tal. E uma coisa que a gente não falou aí no início, que o porquê que a gente se importa tanto com essa tecnologia, eu principalmente, mas eu acho que o Curi também está nessa mesma pegada. Até então a gente começou o Ethercash. É porque o Ethereum em si, ele abre portas para um sistema financeiro global, onde uma conexão com a internet é tudo que você precisa para acessar esses aplicativos. Não só aplicativos, mas tem serviços, tem outros produtos que as pessoas estão criando, e tudo isso de maneira confiável. Quando eu digo de maneira confiável, você não precisa confiar em uma outra pessoa, porque é trustless. Mas você confia no código, porque o que está dizendo ali no código realmente é o que vai acontecer. Então não existe aquela questão de você ter que confiar em alguém ou você pedir permissão. Então qualquer pessoa mesmo pode interagir com a rede do Ethereum, com esses aplicativos e participar dessa economia digital que a gente está construindo, sem a real necessidade de terceiros e sem risco de censura. Então isso é o mais fascinante para mim da blockchain do Ethereum. Sensacional. E conta pra gente um pouco, então, como que foi esse início de envolvimento de vocês no Ethereum, como que vocês conheceram o Ethereum e por que você vê o Ethereum diferente dos outros blockchains que tentam fazer a mesma coisa ou que prometem fazer algo ainda melhor, mas como que você vê essa interação do Ethereum no mercado de cripto? Pô, vou começar essa então, Guelph, depois você dá a sua opinião. Cara, eu comecei, eu acho que talvez todo mundo aqui tenha começado primeiro com o Bitcoin. A primeira vez que eu ouvi foi o Bitcoin, até porque quando eu comecei, o Ethereum, cara, não era nem conhecido da forma que ele é hoje. Mas aos poucos eu fui mais entrando no mercado, fui entendendo como é que funcionava, fui entendendo por que existem outras blockchains e outros tokens para além do próprio Bitcoin. E eu acho que talvez seja uma das coisas que mais me atraiu hoje, me atrai até os dias de hoje dentro do Ethereum, é, é exatamente esse fato que a gente está falando. Muito além de ser uma blockchain, ser uma reserva de valor, vamos dizer assim, que muito se discute sobre outras blockchains, o Ethereum se mostrou uma excelente ferramenta para a construção do ecossistema, né, cara? Então, hoje em dia a gente fala do mercado de cripto
muito mais, pelo menos na minha opinião, muito mais do que o mercado financeiro, é um mercado de comunidade, um mercado de pessoas, é um mercado que está revolucionando muitos aspectos na nossa vida, né? Dentre eles o financeiro. E o Ethereum abriu um caminho muito grande para isso, com essa possibilidade de construção de aplicativos permissions, né? Sem ter a permissão de ninguém, qualquer pessoa consegue ir lá e fazer isso, cara. Então, eu acho que essa possibilidade de criação desse ecossistema dentro de uma rede blockchain foi algo que me brilhou os olhos, assim, no sentido de, cara, hoje a gente tem finanças tradicionais, a gente tem uma bolsa de valores, a gente tem serviços prestados na Web 2, vamos dizer assim, e isso tudo pode funcionar na Web 3, cara. Hoje a gente pode ter até mesmo uma bolsa de valores, vamos dizer assim, dentro de uma blockchain. Então eu acho que essa nova ferramenta abriu tantas portas que eu falei, cara, eu tenho que prestar atenção nisso aqui, eu tenho que entender o que está acontecendo, porque faz muito sentido no fim do dia tá onde a inovação está acontecendo. E hoje em dia a gente sabe que a rede Ethereum é a rede que mais possui desenvolvedores ativos, é a rede que mais está apresentando, uma das redes que mais está apresentando inovações, uma das redes que mais está criando novas coisas para além do que a gente já possui hoje dentro do ecossistema cripto. Boa. Bom, se a gente voltar um pouco no tempo e pensar o porquê que blockchain, né, existe, por que que Bitcoin existe, isso volta lá atrás em 2008, quando, né, houve aquela grande crise americana do subprime, e onde muita gente perdeu grana. Então, desde então, o pessoal, o Satoshi, a ideia principal é que a gente tivesse um sistema financeiro ou uma forma de trocar dinheiro que não tivesse nenhum intermediário. Porém, o Vitalik, que é o criador da Ethereum, ele viu que podia melhorar isso. Ele perguntou assim, tá, se a gente pode descentralizar o dinheiro, por que não descentralizar a internet? E se você parar para pensar hoje, né, nós que somos millennials, já tá dentro desse ecossistema de internet faz bastante tempo, e a gente não se pergunta, não se questiona desses aplicativos que a gente usa no dia a dia, redes sociais, enfim, a gente nunca perguntou para onde que vai os nossos dados. Simplesmente a gente está entregando de graça. É, aquele velho ditado: se o produto é grátis, o produto é você, no caso. Então, quando se trata desses aplicativos de Web 2, principalmente, eles dependem muito dos seus dados, né, da sua geolocalização, do seu nome, do seu e-mail, tudo que você faz para poder te vender, para poder vender para terceiros, principalmente anúncios. E quando surgiu o Ethereum com a mentalidade de descentralizar a internet, no início eu não entendi muito bem. Mas quando caiu para mim a ficha, falou, não, dá para fazer isso nessa blockchain, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Aí eu tive uma outra mentalidade mais voltado para a liberdade do indivíduo e a autossoberania. O que eu quero dizer com isso? Que eu acredito que todo mundo merece, tem o direito de ter a própria liberdade financeira e também a liberdade digital, liberdade de escolher para quem que você vai vender seus dados. Então, o Ethereum, como você falou aí no começo, está criando uma nova nação, um novo mundo, né? Um novo governo mundial que não tem fronteiras, qualquer pessoa pode participar, não precisa de identidade nem nada, você entra e começa a participar. Eu comecei nesse ecossistema com a intenção de ganhar muito dinheiro e tal, né, comecei a minerar, fazer trading. Logo, eu percebi que cripto, em geral, depois de conhecer o Ethereum principalmente, eu percebi que cripto não veio aqui para me deixar rico, né, bem dizendo, não está aqui para te deixar rico, mas para te dar liberdade. E essa liberdade vale muito mais do que o dinheiro. Ou seja, se você tiver uma liberdade financeira, o autocontrole do seu próprio dinheiro, o controle dos seus dados, você não precisa de nenhum sistema intermediário, sistema antigo, bancário. Isso daí, se você parar para pensar, você não precisa disso hoje em dia. Só que é todo um sistema, um conglomerado entre governos e bancos, onde eles mantêm um monopólio, e você não tem muito acesso ali, você tem dificuldade de pegar empréstimo, enfim. Então, a criação do Ethereum, o propósito dele era criar uma EVM, né, Ethereum Virtual Machine, uma máquina virtual, onde pessoas pudessem criar aplicativos e interagir diretamente sem precisar de nenhum intermediário. Então, tudo isso me mexeu com a minha cabeça e hoje me deixou fascinado com a tecnologia, principalmente das possibilidades que dá para fazer ali dentro do Ethereum,
da sua imaginação para criar novos aplicativos. Eu participei de aplicativos financeiros que não existem no mundo real. Então, tudo isso para mim é fascinante. E o fato também de outras coisas estarem surgindo, tipo NFTs, que é sua propriedade digital. Nunca a gente teve isso na história. Você ter algo, né, digital que é seu, você pode vender. Jogo, comprar algo dentro de um jogo e é seu, você pode pegar aquilo e vender. Então, tudo isso é fascinante e é por isso que eu estou aqui hoje, tentando ensinar as pessoas sobre essa nova tecnologia, o que ela tem, o que ela pode trazer de benefício para todo mundo. Sensacional, é muito legal ouvir isso e ao longo da história, assim, a gente é muito legal ouvir isso e ao longo da história a gente vem vendo várias novidades lançadas na rede Ethereum, como a gente viu o DeFi, a gente está vendo NFTs agora, quais desses projetos você gosta mais? Fala um pouco de alguns projetos para quem não acessou a Web3 ainda, para quem não usou uma exchange descentralizada. Fala um pouco dos projetos atuais que rodam na Ethereum e como que ela vem promovendo essa descentralização das finanças, essa descentralização do direito de propriedade, no caso NFTs. Conta um pouco dessas explicações para o pessoal ter uma noção do que está acontecendo aí na rede da Ethereum hoje. Eu comece, Guelph? Pode ir. Boa, então vamos lá. Cara, responder isso é até difícil, porque hoje estava acontecendo tanta coisa que assim, é impossível de acompanhar. Isso aqui é um fato, assim. Se alguém que está dentro do ecossistema falar que sabe tudo, a pessoa está mentindo, porque é impossível, cara. É muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, muita coisa nova surgindo. É difícil até acompanhar as notícias do mundo cripto, que toda hora sai alguma coisa diferente, né, cara? Mas tem alguns pontos que eu tô mais intrigado, mais ativos. Dentre eles, a gente tem o DeFi, que são as finanças descentralizadas. Então, basicamente, a gente está criando um modelo financeiro hoje que você vai poder fazer tudo, qualquer tipo de operação que você imaginar, mas de forma descentralizada. E aqui eu falo desde pegar e fornecer empréstimo, obter algum tipo de rendimento, mexer até mesmo com o mercado de opções, enfim. Cara, são realmente muitas possibilidades extremamente interessantes. Que o Guelph até pode falar um pouco mais, o Guelph é o Jedi do DeFi, que a gente até brinca bastante. A gente tem também, dentro dos NFTs, a gente tem, claro, aqueles NFTs que custam milhares e milhares de dólares, NFTs mais caros aí, que estão na rede Ethereum, porque hoje é uma das redes, é a rede mais segura e a rede mais procurada quando a gente fala em NFTs, mas também nós temos os NFTs sendo atrelados a usos de casos reais, né? A gente tem vários tipos de exemplos disso, e, por exemplo, desde a utilização de NFTs como ingressos para evento, a gente tem uso de NFTs para participação de comunidades, uso de NFTs até como tokens de governanças de DAOs. E o terceiro ponto que eu queria mencionar também, antes de passar a palavra para o Guelph, são exatamente as DAOs, né, cara? Hoje em dia você consegue até mesmo dentro do ecossistema do Ethereum trabalhar, cara. Trabalhar, assim, uma coisa que a gente faz desde que a gente desde da Idade Média, vamos dizer assim, hoje a gente consegue fazer isso dentro de blockchain e ainda receber por isso. E o mais legal disso tudo é que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, cara. Você não precisa trabalhar no Brasil, você não precisa trabalhar em qualquer lugar que você tiver. Como a gente está falando de cripto, a gente está falando de blockchain, a gente está falando de um sistema global, um sistema que não tem qualquer tipo de fronteira. Então, talvez uma das ferramentas mais interessantes hoje, até mesmo para as pessoas que ainda não estão imersas nesse ecossistema, é a possibilidade de trabalhar de modo livre, que é você não precisa trabalhar dando satisfação para ninguém, já que as DAOs não possuem qualquer tipo de hierarquia, você não tem horário e ainda você consegue receber em troca desse seu esforço ali. Então, realmente são muitas frentes de revolução, eu só narrei aqui um geralzão delas. E, se quiser tocar em alguma coisa, fica à vontade, cara. Eu também nem sei se a gente está indo muito rápido, Matheus, mas se quiser a gente dá um passo atrás. Eu diria que o que me fascina bastante também dentro do Ethereum, além do DeFi, NFT, essa propriedade, são os contratos inteligentes, que tipo, era uma coisa que é impossível de ter hoje na rede do Bitcoin, porém não é um termo inventado pelo Ethereum, mas o Vitalik conseguiu colocar isso em código, usando a linguagem Solidity, e isso permitiu a criação desses aplicativos descentralizados que o João falou. É, basicamente é uma regra, né? É uma regra que é implementada dentro do código na hora que você está programando o aplicativo, que você diz que se algo acontecer, aquela ação vai acontecer X. Então,
enquanto essa palavra contrato, né, contrato traz às nossas mentes acordos legais, no Ethereum são basicamente pedaços de código que são executados na blockchain e garante o resultado para todos. Então, por isso que a gente fala que é trustless. Trustless quer dizer que você não precisa realmente confiar em ninguém. O código, programação tá ali. Então, o mesmo resultado vai ser para todo mundo, independente se você tem mais dinheiro, menos. Se você for num aplicativo descentralizado hoje, por exemplo, a Aave, que é um dos mais conhecidos, deve ter cerca ali de 10 bilhões de dólares travados ali dentro da plataforma. É um aplicativo de empréstimos para você emprestar e para você pegar emprestado. Então, quando você usa o aplicativo, você está usando no back-end, né, por trás, os contratos inteligentes. Você está interagindo com a blockchain. Na frente é muito bonito, porque é todo aquele design, são uns botões, você clica e você interage com a sua carteira. Com a sua, no caso, pode ser a MetaMask. Você assina a transação e você está automaticamente emprestando dinheiro para qualquer pessoa que quiser ir lá na Aave e pegar emprestado. E você recebe uns juros por isso. Isso tudo é feito, só é possível por conta dos contratos inteligentes, e aí você pode emprestar dinheiro para qualquer pessoa sem precisar confiar na pessoa, porque ela só vai conseguir pegar emprestado aquele dinheiro se ela colocar um colateral, porque essa é a demanda ali dentro desse aplicativo. E a gente viu recentemente que algumas corretoras centralizadas, eu diria como se fossem cryptobanks, né, bancos de criptomoedas, eles estavam fazendo empréstimos, emprestando dinheiro para outras empresas sem pegar nenhuma garantia, sem pegar nenhum colateral. O que aconteceu foi que as pessoas que ele emprestaram dinheiro não pagaram a dívida e essas empresas acabaram entrando, falindo. Pelo contrário de DeFi, no caso, nada disso aconteceu. A estrutura permaneceu ali, os preços dos ativos todos caíram, mas nada aconteceu. Todo mundo que está emprestando recebeu o seu dinheiro e todo mundo que estava pegando emprestado teve que pagar. Não teve nem A, nem B, não existe como você reverter alguma coisa. Então, quando você faz um contrato inteligente e joga na blockchain, ele fica imutável, quer dizer, não pode ser mudado, nada disso. Então, isso abre a mente dos desenvolvedores, principalmente, para criar novos produtos que só têm condições de existir nesse ambiente. Eu falo bastante, um aplicativo que eu gosto muito, inclusive eu ajudei a trabalhar na Genesis, que é o Alchemix, eu falo bastante dele. É um protocolo que eu fiquei fascinado, por quê? Ele te permite emprestar seus juros, seu dinheiro, juros futuro. Ou seja, se você tiver uma grana, vamos supor que você tenha R$ 1.000, US$ 1.000, e você coloca nesse aplicativo para ser emprestado para alguém, ele vai te render X% ao ano, supondo que seja 5, 10% ao ano de retorno. Mas, se você quiser adiantar seus juros, você consegue. Você consegue pegar até 50% adiantado. E aí o próprio protocolo autopaga a sua dívida. É meio confuso, mas é mais ou menos por aí. Vai da forma que os desenvolvedores consigam programar, vai da ideia da pessoa, a comunidade, enfim. Então, abriu realmente uma gama, uma porta que inúmeras coisas podem ser feitas ali, tipo NFTs que surgiram recentemente. O que é um NFT? É só uma imagem de um macaco? Muita gente critica isso. Não. São dados, são códigos, pode servir de um ingresso para uma festa, pode servir de, sei lá, qualquer outra coisa, uma comunidade. É uma propriedade digital. Por trás daquele NFT existe um código, umas linhas de código que diz o que tem ali, qual é a propriedade por trás. Então isso pode ser representado com dinheiro também. Né? Mesma coisa no mundo real hoje, que a gente tem pinturas, Mona Lisa, que vale milhões, milhões. Você pode determinar que NFTs têm também essa propriedade de valor, né? E você vender isso na internet. Então, cada vez que eu começo a entrar nesse mundo de aplicativos descentralizados, eu começo a ver novos aplicativos, novas ideias malucas surgindo e dando certo, coisas que nunca existiriam no mundo convencional se não fosse blockchain.
Sensacional, é igual você falou, é muito legal ver essa evolução ao longo do tempo e é tanta coisa nova surgindo ao mesmo tempo que não tem como acompanhar tudo realmente. Ainda mais que a gente tem vários nichos, né, com milhões de possibilidades dentro desses nichos e como o contrato inteligente traz essa possibilidade de você não ter que confiar na outra parte que você está fazendo um negócio, então isso desbloqueia toda uma cadeia de possibilidades que a gente nunca viu antes na história da humanidade. E isso daí, eu acredito que ao longo dos próximos anos vai estar surgindo o tempo todo aplicações para isso de formas diferentes e trazendo inovações, porque a gente está muito no início ainda, tem o quê? 6, 7, 8 anos que o Ethereum está aí trazendo um contrato inteligente on-chain, ou seja, dentro da blockchain de uma maneira totalmente confiável e descentralizada. Então, eu acredito que vai ter uma explosão ainda de aplicações e de coisas novas surgindo aí dentro. E o que vocês acreditam que vai ser a próxima fronteira da Ethereum? A gente está vendo que está tendo duas coisas muito grandes acontecendo agora. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o que são as Layer 2, que parece que esse ano tem um monte de Layer 2 surgindo, que já estão trabalhando há um tempo, né? Mas está mais na mídia agora esse ano. Layer 2, que é a segunda camada da Ethereum, o que é isso? E conta pra gente aí como que ela surgiu, o que é que elas fazem na Ethereum. Boa. Cara, é intrigante falar sobre isso, né, cara? Porque hoje a gente tem um grande. O mundo cripto a gente tem um trilema da blockchain, né? Que é o trilema escalabilidade, segurança e descentralização. E a ideia, para não ficar muito nisso também, a ideia é basicamente em que nenhuma blockchain até os dias de hoje conseguiu resolver esses três pilares, consegue ter esses três pilares de modo paritário e de modo bem desenvolvido. Então, via de regra, as blockchains priorizam dois pilares e deixam um deles de lado. Então, por exemplo, a Ethereum hoje tem esse pilar da descentralização, tem o pilar da segurança, mas o pilar da escalabilidade, a gente bem sabe que ele ainda não é tão eficiente quanto deveria ser para a gente atingir uma escala global no sentido de adoção de criptomoedas. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, basicamente, se a gente comparar hoje uma maquininha de cartão de crédito que processa, sei lá, 60 mil transações por segundo com Ethereum, a Ethereum ainda é deficitária nesse ponto. Mas não é só Ethereum, a gente tem outras blockchains também que, na verdade, nenhuma blockchain hoje, até o momento, conseguiu resolver com sucesso esses três pilares. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje em dia, então, as blockchains têm esse problema e as soluções de segunda camada surgiram exatamente como uma possível solução para esse problema de escalabilidade. Hoje a Ethereum processa ali na casa das 20 transações por segundo e as Layer 2 surgiram para tentar melhorar isso, para tentar uma das formas de aprimorar isso. A gente tem também hoje, por exemplo, as sidechains, a gente tem os ZK, enfim, a gente tem outras soluções que estão surgindo exatamente para aprimorar esse ecossistema Ethereum e também para melhorar essa escalabilidade, né? E hoje em dia a gente tem as maiores Layer 2, que seriam, por exemplo, a Arbitrum, Optimism, que já estão, sim, funcionando, assim, cara, de um modo bem liso, vamos dizer assim. Eu utilizo bastante elas e confesso que tem uma experiência muito positiva. A gente também tem a Polygon aí, que não é uma Layer 2, mas uma sidechain, uma commit chain, tem até uns pontos de dúvida sobre isso. E aqui não tem como nem entrar tanto nesse mérito, porque se for explicar o que é sidechain, se for explicar o que é commit chain, cara, são coisas bem mais complexas, mas enfim, são soluções de escalabilidade para Ethereum que estão vindo com tudo, aí estão se mostrando extremamente eficazes para melhorar esse problema de escalabilidade que a rede principal do Ethereum tem, até mesmo porque a gente tem taxas de gás hoje muito altas. Então, por exemplo, para você fazer uma transação na rede Ethereum, você acaba tendo que desempenhar ali um custo que não é acessível para todas as pessoas. E que até o próprio Vitalik mesmo te falou que isso é inaceitável. A gente tem que ver as pessoas conseguindo pagar centavos para fazer transações dentro de blockchains. Então, acho que, para além de todos esses aplicativos descentralizados que a gente falou que estão sendo construídos dentro do Ethereum, a gente também tem essas soluções de escalabilidade que estão surgindo e surgindo com bastante força aí, principalmente nesse ano de 2022, que a gente está vendo quase que um boom das Layer 2, né? Fala, Guelph. Só dando um passo atrás, outras blockchains, outras layer ones, que a gente fala camada 1 de blockchain, que é a camada base. O Ethereum é a camada base, tá? A ideia, né, desde o início, não é ter tudo na mesma camada, porque senão a gente não consegue manter a segurança.
como o João estava explicando o trilema das blockchains, o Ethereum ele sempre focou na segurança primeiro, né? Primordial ter a segurança. E hoje é a rede mais segura em termos de smart contract, é a rede mais segura. E a ideia é escalar a rede do Ethereum através de camadas 2, Layer 2 e Layer 3, construídos no topo da rede do Ethereum, que garantem, que herdam a segurança da camada 1. Então a gente acredita que no futuro, um usuário comum não vai mais conseguir usar a camada 1 para fazer transação por conta que os gas, a taxa vai estar muito alta. Aí muita gente reclamou lá, o Ethereum é muito caro, não sei o quê. E esse foi o principal marketing das outras redes, tipo Avalanche, Solana, enfim, as outras que estão aí, nada contra, tudo certo, mas se a gente olhar para essas outras chains, Avalanche, Near, são cópias, são clones, são um fork da rede do Ethereum, mas eles fizeram alguns ajustes nos parâmetros e deixaram a taxa mais barata, aumentaram o tamanho do bloco, cabem mais transações. Só que para isso tem um trade-off. Quando você aumenta o tamanho do bloco, você diminui a segurança. Quer dizer, quanto maior o bloco, maior é o maquinário para você validar as transações e assim deixar descentralizado. Se você precisar de um maquinário muito grande, provavelmente a rede vai ser mais centralizada, porque nem todo mundo vai conseguir ter um maquinário gigantesco para validar a rede. No caso do Ethereum, você consegue hoje, tá? No dia de hoje, antes do merge, você consegue, aliás, você já consegue validar fazendo Proof of Stake. Mas quando é Proof of Work, hoje no Ethereum você consegue validar a rede apenas com o computador e uma placa de vídeo. E no futuro ele vai estar transacionando para Proof of Stake, onde você não vai conseguir mais minerar com máquina. Aliás, com máquina pesada, você vai precisar apenas de um computador pequeno para validar as transações, se você for um validador. Então, pensando nisso, quais são as soluções de escalabilidade que o Ethereum tem, além das Layer 2? Então, como o João mencionou, Layer 2, ZK, Optimistic Plasma, State Channels, Payment Channels, ZK Starks, Commit Chains, Sidechains, enfim. São várias formas de escalar o Ethereum, criando novas blockchains ou criando novas formas de transacionar e herdando a segurança da camada 1. Então, se a gente for falar, por exemplo, da Optimistic foi o exemplo que o João deu. São blockchains, né, que o contrato ali inteligente fica na mainnet. Então, quando você transaciona ali dentro, eles pegam todas as transações, juntam num bloco menor e colocam para validação na mainnet, fazendo com que as taxas sejam reduzidas. Então, a pessoa que está usando uma Layer 2 vai pagar centavos por uma transação. Se você quiser usar a camada 1, que é a mainnet, você vai estar pagando, sei lá, centenas de dólares às vezes, ou 10 dólares, 15, 50 dólares por transação. E isso fica inviável para escalar o Ethereum. Além das Layer 2, no roadmap do Ethereum tem o sharding, que é uma fracionalização das transações que cabem em cada bloco. Então, isso também vai ajudar a escalar o Ethereum. No roadmap do Ethereum, acredito que, não sei se vai ser para o ano que vem, mas a ideia é que a gente consiga processar 100 mil transações por segundo com a solução de camada 2 mais o sharding. Então, é o que promete daqui para frente no roadmap do Ethereum. Boa, e só fazendo um disclaimer aqui, que apesar da gente ser total entusiasta, a gente acreditar muito nesse ecossistema do Ethereum, é muito importante falar também, igual a gente já viu aí com o Merge atrasou, tá atrasando alguns anos, né? E, por mais que muita gente critique isso, muita gente critique, inclusive, essa mudança para o Proof of Stake, a gente vai adentrar mais nisso também agora, mas já adiantando alguns pontos, a gente sabe que essas mudanças que estão acontecendo dentro do ecossistema Ethereum, principalmente dentro da blockchain do Ethereum, são mudanças gigantes, não são mudanças que vão impactar uma coisinha ou outra lá dentro. São mudanças que vão impactar a blockchain inteira. A mudança, né, que vai acontecer no Merge é uma mudança que nunca antes foi vista dentro de outra blockchain, pelo menos com essa magnitude. Então, é muito importante a gente falar, assim como o Guel também mencionou do sharding, talvez aconteça em 2023, mas talvez não aconteça em 2023, que um artigo até que a gente soltou lá dentro do Ethercast, as coisas boas levam tempo, né, cara? Então, a gente está falando de mudanças gritantes e a gente precisa ser paciente também com esse roadmap do Ethereum, até porque, cara, a gente está falando da segunda maior blockchain,
em valor de mercado, da blockchain que mais possui desenvolvedores. Então, assim, o pessoal está trabalhando, mas a gente não consegue dar um passo à frente, porque talvez se a gente tentar correr lá na frente, a gente vai ter que dar 2 passos para trás, e talvez esses 2 passos para trás prejudiquem muito a rede. Com certeza. E falando do merge que você citou, fala um pouco do processo que está acontecendo aí, que iniciou mais ou menos essa discussão em 2017, vem evoluindo ao longo do tempo, e hoje a gente está em uma fase que a gente vê essa palavra em todos os jornais, todos os lugares de notícia online sobre demerge isso, demerge aquilo. Conta um pouco o estado atual que a gente está e como que vai ser essa evolução para os próximos passos aí. Legal. O merge, basicamente, só resumindo, é a fusão entre o Ethereum Proof of Stake e Proof of Work. No caso, hoje o Ethereum, para você validar a rede, você precisa ter maquinários, né? Como igual o Bitcoin. O Bitcoin, ele é Proof of Work, você precisa ter os maquinários para validar a rede. Desde a implementação do Ethereum, do início, lá em 2014, o Vitalik escreveu sobre Proof of Stake. E a ideia, o roadmap do Ethereum sempre foi perseguir o Proof of Stake. Porém, eles não sabiam certamente como fazer isso. Então, durante esse tempo todo, houve dentro da comunidade, as equipes de desenvolvimento se dividiram para focar em um certo objetivo e outra equipe focar em outro objetivo. No final disso tudo, chegaram que uma equipe avançou mais do que a outra e aí não conseguiram implementar o merge a tempo. Mas, pelo contrário, né, conseguiram desenvolver camadas de escalabilidade, como as Layer 2 que a gente está vendo por aí e outras coisas mais. Então, as equipes de desenvolvedores decidiram se unir para focar nesse merge, que é a transição de Proof of Work para Proof of Stake. Como que funciona isso? Em dezembro de 2020, dezembro de 2020, dezembro de 2020 foi criada a Beacon Chain, que é um outro blockchain, uma outra chain, onde as transações são feitas através de Proof of Stake. Para você fazer Proof of Stake, você precisa ter 32 Ethereums, 32 Ethers, no caso, desculpa, e travar eles dentro da Beacon Chain, através de um contrato inteligente. Quando você trava, eu digo, você faz o staking, você consegue depositar, mas não consegue retirar. Então, esse é a ideia. Você consegue depositar, não consegue retirar. E aí, você está fazendo a validação da rede. Você está rodando na sua casa com um computador menor, pode ser um seu laptop ou até mesmo um Raspberry Pi, uma cópia do cliente, do Light Client do Ethereum. E aí você está verificando as transações, validando as transações. Então, você teoricamente recebe parte das transações pagas para a rede. No caso, hoje, as transações são destinadas para os mineradores, para aquelas pessoas que têm as máquinas. Se eu não me engano, são emitidos 16 mil Ethereum diários. Eu posso estar errado nessa conta. E são distribuídos para essas pessoas fazerem a validação da rede. Lembrando que quando você faz a validação da rede hoje em Proof of Work, você precisa de maquinário, você está gastando energia, você tem que fazer manutenção da máquina, pagar funcionário, pagar isso, pagar aquilo, e acaba tendo que vender seus Ethers para pagar essas contas. Então acaba tendo uma pressão vendedora no mercado. A transição para Proof of Stake primeiro, você vai eliminar esse gasto energético até 99%, não vai existir mais esse gasto energético. A rede se torna mais segura por ser Proof of Stake e você não corre o risco de ter que comprar maquinários e tal. Você não precisa comprar esses maquinários, não vai quebrar nada disso. E você pode terceirizar também, se você quiser. Se você não tiver os 32 Ethers, você pode usar algum aplicativo descentralizado com apenas 0.01 Ether, você já consegue fazer parte da validação da rede. Então, assim, é muito interessante quando a gente pensa no merge, todo o processo que levou, todo esse tempo que levou. Por quê? Porque é preciso fazer muitos testes, é preciso fazer muitas tentativas. Eles estão fazendo agora nas testnet. Para quê? Porque se acontecer de ter algum bug, algum erro na mainnet, pode ser o fim da blockchain. E é uma blockchain que 500 milhões de dólares aí de market cap. Então não é uma coisa pequena, tem muita coisa em risco. Então, para que tudo dê certo, muitos testes foram feitos, fizeram um shadow fork, fizeram uma blockchain
espelhada na mainnet, mas com menos validadores para testar essa transição. Estão fazendo nas testnet. E essa transição, o merge, é a atualização mais importante do Ethereum até no dia de hoje. A gente já teve no passado o EIP 1559, que queima parte das transações, e o merge é a atualização mais importante até hoje. Se tudo der certo, na minha opinião, vai mudar o rumo de como as blockchains funcionam. Porque o Ethereum hoje, junto com o Bitcoin, são as blockchains mais importantes, e se tudo der certo, se provar que Proof of Stake é melhor do que Proof of Work, através do Ethereum, eu acho que daí vai ter um outro paradigma aí para ser descoberto adiante. E é legal mencionar também que quando a gente fala de merge e tal, a gente está falando só de uma parte do ecossistema do roadmap de Ethereum. O próprio Vitalik mencionou agora na conferência Ethereum CC, que foi lá em Paris, falou, cara, só metade do roadmap vai estar completo. A gente tem mais coisas pela frente, a gente já falou do chat, mas tem muitas outras fases 40%, eu acho. É uma coisa assim, de 40% a 50%. Então, a gente está só na metade, e a gente está falando de uma mudança gigante, né? Que é a mudança do algoritmo de consenso da rede, cara. Então, assim, e isso já está trazendo muitos impactos, dentre eles, por exemplo, o impacto energético, né? Hoje em dia a gente vê por aí na mídia falando, Bitcoin gasta muita energia, Ethereum gasta muita energia, exatamente pelo fato da utilização do Proof of Work. O Proof of Work, como o Guelph mencionou, demanda a utilização de maquinário basicamente 24/7, né? Porque as criptomoedas não param de ser negociadas diferentemente das ações ali no mercado tradicional. Então, a gente vai ter essa melhora energética, uma comparação que, igual ela falou, vai ser ínfima. O gasto energético do Ethereum com o Proof of Stake vai ser quase ínfimo em comparação com o gasto energético do Bitcoin e o gasto energético do Ethereum no sistema do Proof of Work. E é legal mencionar também, o Guelph, que a gente já está vendo as mudanças acontecendo, né? Então, por exemplo, o IP 5059 já começou uma mudança que a gente já está vendo as implicações práticas disso dentro da rede. A gente já viu, acho que parte do Ethereum que é pago na linha da transação é queimado, e isso já está trazendo uma espécie de queima do token, né? E a gente espera que com o passar do tempo, com o merge acontecendo, com as coisas funcionando do modo com que elas devem ser, o Ethereum vai acabar, inclusive, se tornando um token deflacionário. Isso significa que mais tokens vão ser queimados do que tokens emitidos. E aí é aquela regra de mercado, né? Se a gente vai ter diminuição da oferta, o preço tendencialmente acaba subindo. Isso não é de forma alguma qualquer tipo de recomendação de investimento, mas sim uma lei de mercado. E a gente não sabe se isso vai acontecer, mas é algo que a gente também possui uma grande expectativa, né? Porque hoje a gente tem essa emissão de tokens, mas essa emissão vai acabar tendo um grande reflexo ali com o passar do tempo. Já começou lá com a IP 1559, mas a gente espera que o Ethereum se torne um token deflacionário e, consequentemente, a demanda pelo token aumentando, com todo esse ecossistema crescendo, com tantas melhorias, com tantas inovações surgindo, tendencialmente o preço acabaria aumentando. Só para complementar isso aí que o Curi falou, o Ethereum, se tudo der certo no merge, vai ser o primeiro ativo a se tornar deflacionário. Não tem nenhum outro ativo hoje que é deflacionário no cenário atual. Pelo contrário, muitos ativos, a gente está vendo a inflação 2 dígitos aí em países em desenvolvimento, está vendo a inflação alta nos Estados Unidos. Toda classe de ativos, ações, imobiliário, todos eles estão com uma inflação elevada, e o Ethereum provavelmente vai ser o único ativo a se tornar deflacionário. E só falando na queima de Ether, até o dia de hoje, desde a implementação do EIP 1559, foram queimados 2.560.000 Ethereums. Ethers. No caso, isso dá 8 bilhões e 500 milhões de dólares queimados, só das transações. Então, isso já quer dizer bastante coisa, é um informativo fundamental, é uma forma de você fazer análise do ativo muito profunda, que aqui você já vê o tanto você vê a movimentação dentro da rede. 8 bilhões de dólares queimados, vanish, é muita coisa. Né? Compara isso com outras chains. Não existe nenhuma outra que chegue aos pés do Ethereum. Então, por isso que a gente está bem bullish com o ativo. Sensacional. E só para deixar um pouco mais situado o pessoal, qual que é o estado do Demerge hoje? Eu vi uma notícia falando que ele deve acontecer provavelmente em setembro, pela nova estimativa. Conta um pouco do que exatamente deve acontecer ali em setembro, segundo essas notícias que estão circulando.
Bom, como a gente falou anteriormente, o Merge, eles estão primeiro fazendo os testes, estão fazendo a implementação do Merge nas testnets, que na rede do Ethereum você consegue, antes de você fazer o deployment do seu aplicativo, você consegue fazer numa testnet, numa rede de teste, que é gratuito. Você não paga nada por isso antes de você fazer na mainnet e ter algum problema. Então, eles estão fazendo a implementação do Merge nas testnet. Primeiro foi a Ropsten, deu tudo certo, não teve nenhum problema. Depois foi a Sequoia e por final vai ser a Gurley. É isso, né, Curi? Exato, ô Gaf, só que não é Cefolia não, Gaf, como é que é? Sempre falei errado? Se, Sepolia. Cepolia, é Sepolia. isso, Sepolia. exatamente. Então Esses nomes difíceis. são essas três redes. Depois da última, da Gurley, aí eles vão avançar para mainnet. A previsão é que aconteça em setembro. Porém, podem ter alguns bugs, alguns problemas no meio do caminho e isso ser adiado. Mas tudo indica que vai ser em setembro. A gente está vendo no Twitter do Tim Baiko, por exemplo, que é um desenvolvedor ali core, e ele postou que a previsão realmente está para setembro. Mas é difícil você saber exatamente a data, o dia, por conta que eles fazem eles medem por blocos, né? O bloco X vai acontecer o merge. Tem uma estimativa de quando vai acontecer, mas é difícil mesmo saber exatamente a data e o dia ali. Então, conforme a gente se aproxima de setembro, eu acredito que a gente vai ficar mais claro de quando realmente vai acontecer isso. Para mim, procure, a gente conversou isso no Ethercast, que é como se fosse final de Copa do Mundo, porque a gente tá esperando essa atualização faz tempo e, pô, a gente com certeza vai assistir ao vivo no YouTube, nada mais, nada menos que o Etherscan ali passando e, o merge deu certo, tudo certo. Pô, isso aí pra gente vai ser muito legal. E é legal mencionar também que hoje, o Gaf também, só para contextualizar o pessoal, o merge na rede GUI está programado para acontecer agora dia 11 de agosto, né? Então, assim, o último merge acontecendo numa rede de teste está programado para daqui 2 semanas, salvo melhor juízo aí nas datas. E, claro, pô, a gente já viu dois merge acontecendo em rede de teste com total sucesso. A gente teve alguns problemas ali na Cefolia, não sei como é que fala direito, o Guelph já tentou me explicar, mas eu não consegui. Mas foram problemas não relacionados ao merge, foram problemas relacionados a basicamente a atualização do cliente, do Node que o cara estava rodando ali por trás. Então, assim, tá dando tudo certo até o presente momento. A gente está com uma expectativa muito grande de acontecer também tudo certo na rede Gurley, e aí sim irmos para a rede principal. E igual o Guel falou, talvez uma das coisas mais intrigantes do ecossistema cripto em si, pelo menos uma coisa que eu penso muito comigo, é que a gente está vendo as coisas acontecer enquanto a gente está vivenciando elas, né, cara? Então, pô, a gente vai conseguir ver, a gente vai parar um dia de Copa do Mundo, como se fosse assim, Copa do Mundo cripto, a gente vai sentar lá e vai fazer uma reunião, basicamente todo mundo do Ethercast ali, e ficar acompanhando o merge, cara, acompanhando as coisas na prática acontecendo. E diferentemente da abertura de capital, assim, que todo mundo faz uma festa, que tem as coisas assim, cara, as coisas no mundo cripto acontecem basicamente numa garagem com 10 desenvolvedores ali que mal comem, mal fazem alguma coisa além de codar. E assim, talvez seja triste para muitos, mas é interessante você ver que assim, as coisas acontecem por pessoas, cara. Se não fosse essas pessoas ali desenvolvendo a rede, se não fosse esses devs, as coisas não iam acontecer. E a gente está vivenciando uma fase muito incrível que as coisas estão mudando aos nossos olhos, cara. Então, desde Ethereum fazendo merge, desde revolução de trabalho, revolução de finanças, revolução de várias coisas. E talvez esse seja um dos pontos mais intrigantes do ecossistema. A gente conseguir realmente ver as coisas se modificando, as coisas melhorando e as coisas construindo aos poucos para chegar num patamar em que todo mundo vai conseguir utilizar cripto no dia a dia, pagar com cripto ser a moeda, por exemplo, que a gente vai deixar nosso dinheiro, vamos dizer assim. Sensacional, nossa, é muito legal ouvir isso. Como um entusiasta, um estudante também do mercado de cripto, eu fico sempre muito feliz em conversar com outras pessoas que estão no meio, estão dedicando seu tempo, sua vida a esse mercado que tem tudo para crescer ao longo dos próximos anos aí, e a gente só está no início. Eu realmente acredito muito que a gente só está no início. Eu queria agradecer vocês muito por essa conversa, esse papo sobre a rede Ethereum, sobre o Ether, e queria pedir vocês para deixar suas mídias para o pessoal e algum recado final aí. Boa, vocês podem acompanhar a gente no Ethercast, ethercast.substack.com. A gente também tem o nosso
podcast, que a gente fala estritamente do Ethereum, que é o Ethercast, pode procurar em qualquer plataforma. E se vocês quiserem me encontrar mais nas redes sociais, eu tô lá como Guelph. Guelph no Instagram e no Twitter também. Então é só ir lá e me seguir. Boa, só complementando também o que o Guel falou, a gente tem toda semana um artigo novo, um episódio novo do nosso podcast, e aí, pô, falando desde assuntos gerais, falando de merge, falando dessa transição mobile que também está acontecendo, pelo menos dando seus primeiros passos. E também a gente está sempre aberto a ouvir sugestões do nosso ouvinte, de quem está ouvindo ali, de quem está realmente querendo crescer esse ecossistema também. Então, se alguém tiver alguma sugestão de tema, fique totalmente à vontade. A gente vai soltar, inclusive, amanhã atualizações gerais do merge, que passa, a gente está basicamente um guia do merge, então quem tiver interesse em acompanhar isso é totalmente de graça, a gente não cobra nada, é só se inscrever na nossa newsletter, igual o Guel falou, a Ethercast, você consegue encontrar a gente em todos os lugares, e para quem quiser me achar no Instagram é só digitar crypto.nito também, que só posto de cripto, então a gente vai estar em casa já. Sensacional, Kryptonita, João e Guelph, muito obrigado aí por estar no Simplificando Tudo. Foi um prazer conversar com vocês e vejo vocês até no próximo episódio aí, quem sabe no futuro. Até a próxima. E obrigado a todo mundo que está em casa aí escutando. Deixa o seu like, se inscreva no canal do Simplificando Tudo e até o próximo episódio.